Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos continuar as nossas reflexões sobre as virtudes cardeais. Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, continuando a nossa reflexão sobre as virtudes cardeais, hoje nós iremos refletir sobre a temperança. Tempero é o antônimo de gula, é a exata medida das coisas. Aquele que é sóbrio tem longa vida. A sobriedade no beber é a saúde da alma e do corpo. O excesso na bebida causa irritação, cólera e numerosas catástrofes. Nunca sejas guloso em banquete algum, pois o excesso no alimento é causa de doença, e a intemperança leva à cólica. Muitos morreram por causa de sua intemperança. O homem sóbrio, porém, prolonga sua vida. Vamos então refletir um pouco sobre essa virtude da temperança, também no Catecismo da Igreja Católica. A temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e procura o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os íntimos e mantém os desejos dentro dos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem seus apetites sensíveis, guarda uma santa discrição e não se deixa levar a seguir as paixões do coração. A temperança é muitas vezes louvada no Antigo Testamento. Não te deixeis levar por tuas paixões e refreia os teus desejos. No Novo Testamento é chamada moderação ou sobriedade. Devemos viver com autodomínio, justiça e piedade neste mundo. Viver bem não é outra coisa senão amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e em toda forma de agir. Dedicar-lhe um amor integral pela temperança, que nenhum infortúnio poderá abalar, o que depende da fortaleza, que obedece exclusivamente a Ele. E nisto consiste a justiça, que vela para discernir todas as coisas com receio de deixar-se surpreender pelo árdio e pela mentira. E isto é a prudência. Muito bem, querido irmão e querida irmã, refletindo hoje sobre mais uma das virtudes cardeais, e hoje estamos então refletindo sobre a temperança. Você já ouviu falar dessa virtude e sabia da grandeza e o significado que ela tem? É muito importante, como católicos, conhecermos todas essas virtudes e sempre ficarmos atentos aos seus significados. Então, queridos irmãos e irmãs, a temperança é o autocontrole, aquele autodomínio, a renúncia, a moderação. Podemos ver e presenciar que várias pessoas vivem sua vida de forma desordenada, de qualquer jeito. Não tem zelo, não tem cuidado com a sua vida, nem com seus compromissos, com as suas responsabilidades. E isso afeta muito a vida das pessoas, porque acaba que ela se torna tão desorganizada que ela não sabe mais qual caminho seguir, o que realmente fazer de certo na sua vida. E a temperança, ela ordena afetos e instintos, sublinha as paixões, organiza a sexualidade, modera os impulsos e apetites. E ela abre caminhos para a continência, a castidade, a sobriedade
e o desapego. É próprio da temperança o cuidado conosco mesmo, com os outros e com a natureza. A temperança, ela não permite que sejamos escravos, mas que possamos ser livres e libertadores. E assim, nós vamos caminhando para o cumprimento dos deveres e para a maturidade humana. Sem renúncia, não há maturidade. E o grande fruto da renúncia é a alegria, é a paz. Por isso é importante viver a nossa vida de uma forma que vai nos ajudar a ter uma ordem, que vai nos ajudar a viver com dignidade, com controle. E essa virtude, ela nos oferece a resposta para as exigências da nossa vida cristã. De acordo com a Igreja, a temperança é a virtude moral que modera a atração pelos prazeres e sempre está à procura do equilíbrio no uso dos bens criados. E segundo este termo, neste mesmo ensinamento, aquele que possui essa virtude, ele tem um domínio das suas vontades sobre aqueles instintos e seus prazeres, não deixando que ultrapassem os limites da honestidade e também no dever de como um ser humano deve se portar. Então, a temperança, ela te ajuda nesse autocontrole, para que o seu desejo não fale mais alto, para que o seu instinto não fale mais alto e que você possa moderar e viver de forma equilibrada a sua vida. E assim também, como fruto dessa virtude, vem a moderação. A moderação, ela nos ajuda na busca do equilíbrio no uso dos bens que Deus nos dá. Portanto, nessa virtude da temperança, inclui-se também a virtude da castidade, já que a temperança tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. O homem temperante é aquele que é senhor de si mesmo, aquele que as paixões não tomam a supremacia sobre a razão, sobre a vontade e também sobre o seu coração. Entendamos então que como a virtude da temperança é indispensável para que o homem seja plenamente um homem e para que o jovem seja autenticamente jovem. Dominar-se a si mesmo, as próprias paixões e a sensualidade não significa, de maneira nenhuma, tornar-se alguém insensível ou até uma pessoa indiferente. A temperança que nós estamos falando aqui é a virtude cristã que aprendemos com o ensino e o exemplo de Jesus. Que possamos cada dia mais procurarmos viver essas virtudes tão importantes na nossa vida. Nós refletimos sobre a prudência, hoje sobre a temperança. No nosso próximo podcast, nós iremos refletir sobre a justiça. Então, fique sempre acompanhando aqui os nossos conteúdos, pois nós temos muitas coisas para ajudar, para ensinar, para fortalecer a sua caminhada de um católico consciente. E para te fortalecer ainda mais, nós vamos também às reflexões sobre o mês das vocações. Agosto é um mês dedicado às vocações, a cada domingo celebramos uma vocação. E vamos refletir um pouco sobre esta pergunta de hoje. De onde vem a vocação? Você já se perguntou? Muito estamos falando sobre vocação, mas de onde ela vem? A vocação, meu irmão e minha irmã, ela vem de Deus. É Ele, o Santo, que nos chama à santidade. Nele está a origem e a fonte de todo chamado. Então, quando te perguntarem de onde vem a vocação, responda sem medo.
ela vem de Deus, porque é Ele que nos chama a viver a santidade. É dele que sai este chamado para você seguir firme na sua missão, na sua caminhada. Nós temos aí os nossos sacerdotes, nossos religiosos, os bispos. Todos eles ouviram o chamado de Deus e se colocaram à disposição da missão. E assim somos todos nós com as nossas vocações. A vocação do matrimônio, de unir-se a um homem, uma mulher, uma família. A vocação de ser um pai. Nós estamos aí, já nesse próximo domingo, iremos comemorar o Dia dos Pais. A vocação de ser um pai de família presente, atuante, que caminha na fé com a sua família, exemplo para seus filhos e filhas. Nós temos os catequistas que têm essa grande missão de levar a palavra de Cristo a todos, ajudar as crianças, os jovens, os adultos. Todos nós temos uma vocação, o ministro da palavra, da Eucaristia, grupo de oração, apostolado de oração, Legião de Maria, terço dos homens e das mulheres, todos os movimentos, grupos e pastorais têm a sua missão, têm a sua vocação. E nós devemos despertar para esse chamado de Deus em nossa vida. Escute a voz de Deus, deixa Deus falar com você. Qual é a sua missão? Qual será a sua vocação? Qual é a sua vocação? É importante nos colocarmos à disposição para o serviço da igreja, para a missão. E é claro, sempre ouvindo a voz de Deus que nos chama para estarmos nesta caminhada de cristãos. Eu já deixo um convite para você para ouvir o nosso próximo podcast. Nós iremos refletir sobre a justiça, uma virtude também muito importante para todos nós e que devemos vivenciá-la todos os dias. Espero que você esteja gostando dos nossos podcasts e já te convido para deixar aquela curtida, faça sua partilha conosco, deixando seu comentário. E também compartilhe nas suas mídias sociais, com seus grupos. Isso é muito importante para a nossa caminhada, tá bom? E é claro, não deixe de baixar o nosso aplicativo Paróquia Vitórias e Antônio na Play Store para ouvir o nosso programa de evangelização Manhã com a Pascom, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia. Vamos evangelizar, esta é nossa missão. Grande abraço, ótima sexta-feira. E olha, sábado tem mais um podcast para você, tá bom? Grande abraço, força na caminhada. E olha, hoje nós vamos iniciar o primeiro dia da novena em honra a Nossa Senhora das Vitórias. Acompanhe às 19 horas a transmissão na página do Facebook da nossa paróquia, Nossa Senhora das Vitórias e Santo Antônio. Grande abraço a todos.